do estúdio Natálio Abrão, que sempre vem, né? A gente sempre convida para falar a respeito tempo e temperatura, meteorologia, qual é a situação do estado de Mato Grosso do Sul. Já há alguns dias chovendo, e a informação que eu tenho é que a chuva forte ainda nem chegou no nosso estado. Natálio Abrão, bom dia mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por atender o nosso pedido. Vamos falar um pouquinho com a nossa população de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. A chuva ainda não chegou mesmo, Natálio? Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, bom dia a todos os seus ouvintes. Nós estamos com um atraso das chuvas mais regulares de 25 dias. Vocês são testemunhas que o mês de outubro teve as maiores temperaturas e a falta de chuva da história. E, no entanto, agora, a partir dessa semana, tivemos os volumes significativos de chuva, principalmente em regiões como Corumbá, Ladário, Porto Murtinho, aqui a região central, Campo Grande, e também entre Jardim e Oaque Bonito. As chuvas estão em volume muito satisfatório. Mas, como você disse, aquela chuva que vai atrapalhar a população, alguns bairros que já estão questionando, ela ainda virá com maior intensidade e pode trazer aí danos significativos, porque enchentes e inundações para o mês de dezembro estão previstas nos nossos modelos. Bem, aí nós vamos para a pergunta. Com essa chuva, plantação na cana-de-açúcar, soja, milho, safrinha, isso atrapalha, ajuda, da maneira como está hoje, né, com as chuvas que estão ocorrendo aqui no nosso estado? Isso ajuda e nós teremos ainda muito mais chuva aí podendo prejudicar a plantação? Marquinhos, as chuvas de novembro, dezembro e janeiro, elas são propícias para esse tipo de cultura. Nós tivemos uma dificuldade, tendo em vista que esse atraso do início regular, né, atrapalhou bastante, houve um replantio em algumas regiões. Nós temos aqui o centro-sul do estado e principalmente também o extremo norte entre Chapadão e Costa Rica. São áreas de grande atividade produtora, principalmente da safra da soja, que se prepara aí para seu término e a colheita para o final de março. Então, com a sua pergunta, ela é pertinente, tendo em vista que a partir de agora nós teremos mais regularidades. O que pode incomodar é a relação tempo e volume. Nós estamos com tendências para essa próxima estação. Nós estamos do meio para o final da primavera e o verão que se inicia no dia 21 de dezembro. A relação volume e tempo, nós poderemos ter muita chuva em pouco tempo, e isso pode gerar aí um excesso hídrico na superfície, né, no solo, que pode causar algum dano, principalmente entre Dourados e Itaporã, aquela faixa entre Maracaju e Cidrolândia, que pode ter um excesso de chuva que ao invés de beneficiar pode prejudicar. Mas no somatório, a média de chuva pode beneficiar bastante as atividades agrícolas daqui para frente. Ô, Natálio, os cientistas, né, os pesquisadores, eles chegaram à conclusão de que o problema da falta d'água em São Paulo é ocasionada pelo desmatamento da Amazônia. Até tem uma explicação que você parece que até já falou aqui no programa. O que o desmatamento da Amazônia pode, né, eventualmente, impactar a região centro-oeste, principalmente o estado de Mato Grosso do Sul? A importância dessa pergunta ela tem a ver com o futuro do centro-oeste. Tendo em vista que a vegetação ela tem a propriedade de retenção de água, não só no solo, como nos primeiros metros, entre 20 centímetros até 3 metros de altura, a retenção de umidade ela é intensa. Então a vegetação ela cria como se fosse um depósito mais estável de umidade. A evaporação no Oceano Pacífico ela se eleva e o vento transporta essa umidade justamente para onde tem vegetação, porque é ali que fica estável. A circulação dos ventos, ele faz com que em determinada época do ano, essa umidade ela se transporta em torno de 600 a 1000 metros para algumas regiões. Por isso que nós temos um fenômeno chamado zona de convergência do Atlântico Sul. É a umidade saindo da Amazônia e convergindo para o sul do Oceano Atlântico, principalmente a região sudeste. E nesse caminho passa pelo centro-oeste. Nós precisamos de vegetação para manter essa umidade
e que essa umidade saia da região amazônica, da Amazônia geográfica, para as nossas regiões. Reduzindo-se a vegetação, você diminui o conteúdo de umidade. E quanto menor essa proporcionalidade às áreas de vegetação, mais dificuldade nós teremos em ter a regularidade das chuvas. E por outro lado, há o aumento da temperatura. Quanto mais alta a temperatura de solo, as nuvens são mais potencializadas. Ou seja, se você tem, como agora, Campo Grande já está com 1,2 graus acima da sua média de 1960. As nuvens que se formam aqui na nossa região, os raios são mais potentes, caem mais raios, as pancadas de chuva são mais intensas em curtos períodos, então as pessoas muitas vezes não estão mais preparadas para receber um impacto de 800 milhões de litros de água em menos de 30 minutos, como nós já tivemos em episódios anteriores, e que pode se repetir principalmente daqui até meados de março de 2015. Agora, nós podemos ter aí chuvas com ventos muito fortes, Natália, e essa é uma preocupação da população? É o período da ocorrência desses eventos. Quando você tem formações de nuvens decorrentes de altas temperaturas e presença de umidade, pode se formar uma única nuvem ou uma série de nuvens desse tipo, e normalmente quando você tem pancada de chuva forte, trovoadas, raios, ela vai ter também ventos de rajadas, que no somatório de todos esses eventos nós chamamos de tempestade. E Campo Grande, o centro-sul, direcionando-se em direção a Dourados, até o extremo Sete Quedas, Mundo Novo e Ponta Porã, vai sim, com certeza, ter um ou dois episódios como esse daqui até meados de fevereiro, com pancada de chuva extremamente fortes. E aí vem aquela história, né? O planejamento de situações como essa. Os governos, principalmente na questão de Mato Grosso do Sul, o planejamento dos períodos em que não chove. Você tem que fazer obras relacionadas com a meteorologia. Em época de chuva como agora, você fazer a operação tapa-buraco, você fazer asfalto. Você está fazendo uma coisa de curto prazo e com certeza vai trazer prejuízo. Porque um furo de 1 centímetro num asfalto, na primeira chuva, isso não vai conseguir se segurar. Se você tem uma pancada de chuva numa área asfaltada que tem mais de 10 anos, a resistência dinâmica dessa área asfaltada também vai se deteriorar. Então agora não é período de fazer obras de asfalto, não é período de fazer meio-fio. Áreas de infraestrutura é de março até setembro. Agora, por mais que se faça, é impossível você ter longo prazo na resposta de qualidade. Você falou aí da importância da vegetação para estabilidade do clima. Isso, temperatura e chuvas. Temperatura e chuva. O Mato Grosso do Sul foi praticamente desmatado. Qual a importância que tem, por exemplo, o reflorestamento artificial, né, nessa questão? Exerce alguma influência isso aí? Ou não? Você está falando uma verdade nua e crua. Mato Grosso do Sul perdeu muito da sua superfície vegetal, principalmente o centro-sul do estado. O norte ainda temos alguma proporcionalidade. Restabelecer situações que antes já estavam em situação de perda, você está diminuindo a degradação. Nós temos áreas aí de recuperação, principalmente de recuperação vegetal, que pode trazer novamente uma qualidade de vida, estabelecendo-se variações de temperatura. A temperatura para de subir. As chuvas voltam a ter situações mais estáveis. Não teremos pancada de chuva tão intensas se você restabelecer a superfície arbórea em algumas regiões aqui do estado. E isso não é só para Mato Grosso do Sul, não. Isso serve para o país todo. Independente de ser essência natural, de ser artificial, quer dizer, isso não influi. Dependendo do tipo de vegetação. Por exemplo, se você fizer uma plantação de eucalipto, né? O eucalipto ele não tem essa qualidade de retenção de água.
Pelo contrário, as raízes elas são de intensa atividade degradativa e as folhagens elas não têm uma absorção, né, suficiente para manter a estabilidade. Mas outros tipos de vegetação, principalmente de médio e de grande porte, essas sim. O consórcio que hoje está muito comentado, há um projeto de fazer consórcio de pastagens com plantação de borracha, né, e outros tipos assim. Isso traz benefícios não só econômicos como também naturais para o Estado. Natália Abrão, quero agradecer mais uma vez a sua participação e, claro, nós vamos falar ainda neste ano mais algumas vezes a respeito, né, do tempo e temperatura, aí, o que é que está acontecendo nesse nosso país. Mas lembrando, você tome bastante cuidado, e é aquilo que o Natália falou, ele não é político. Chuva e obra não dá certo, apesar que a população cobra muito, e aí não estamos falando de Campo Grande, mas de todos os municípios e do estado, a população cobra bastante com relação às obras, mas com esse tempo fica mais difícil de você colocar o pessoal para trabalhar. Mesmo assim, nós sabemos que está aí com a Operação Tapa Buraco, o governo do estado tentando acelerar para terminar as obras aí, né, que foram lançadas, e que o governador disse, olha, vou terminar aí essas obras aqui no estado. Natália Abrão, muito obrigado pelos esclarecimentos mais uma vez aqui no Tribuna Livre. Tá certo, e a previsão para os próximos dias ainda é de pancadas de chuva espalhadas por todo o estado, principalmente nos finais de tarde. As pancadas serão isoladas e cuidado com a segunda-feira, que as pancadas de chuva serão muito intensas, principalmente entre Campo Grande, Ponta Porã e o sul do estado, Sete Quedas e Mundo Novo. Final de semana não vai dar piscina em Campo Grande? Praia nós não temos. Pela parte da manhã ainda é possível, porque teremos algumas aberturas de sol, mas a umidade relativa estará alta e será propício para as pancadas de chuvas em um ou outro bairro aqui da capital e principalmente do sul do estado. Um bom final de semana a todos, aos seus ouvintes, e a você, Marquinhos, a você, Sérgio, e toda a sua equipe, que tenham sempre boas notícias para o povo de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado.